Silair. Silair é APO desde 2000, trabalhou na SPI, foi diretor, foi espola também na MDA e hoje está como chefe da assessoria orçamentária na Casa Civil do GDF. Silair, você que sugeriu os 15 minutos, agora é questão de honra. Terei que fazer em 10 para compensar aqui. Gente, eu vou tentar, sou acusado justamente de falar muito, né, mas eu vou tentar realmente diminuir aqui. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente aí o convite da CICOR, associação que eu faço parte, antes de entrar na carreira, porque eu assinei a ficha com o Antônio e falei, quando eu subir, pode dar entrada. E aqui os colegas de mesa e os demais colegas aí, com muitos dos quais eu já trabalhei diretamente, né, com ambientes excelentes de trabalho. A minha apresentação, não bem a apresentação, eu vou falar aqui, vai ser no gogó mesmo, né, vai girar em torno de 3 pontos que eu acho importantes, que eu acho que deveríamos trazer para o debate. Seria a questão da diferença entre as externalizações de função, planejamento e orçamento, porque isso tem rebatimento nas atividades, tanto de órgão central quanto nos setoriais, né? A diferença de como, né, a análise temáticas, né, com as quais o governo trabalha, elas são incorporadas no processo de trabalho dessas duas áreas, né? E também, gente, a inserção, né, do planejamento e orçamento dentro dos ministérios, que eu acho que é importante. Sempre eu vou estar muito focado em vamos dizer assim, de 2 paradigmas, né, de programação e implementação, que eu acho que é importante. É algo que eu acho que está chegando muito, eu acho que tem muito a ver com o que o Rafael colocou aqui, a questão do surgimento do PAC, esse tipo de coisa que eu acho que é importante, né, que eu acho que é um salto qualitativo que a gente, enquanto administração pública, tem trazido para a gestão. E a minha visão sempre é a seguinte, o orçamento, ele por si, ele é um instrumento de ação pública. O planejamento eu tenho minhas dúvidas, né, explicarei por quê, mas é tudo em função da gestão, né? Ou seja, a fragmentação não leva a resultado nenhum, a gestão sim, que a política pública ela se realiza na implementação, e para ela se concretizar, dependendo dos instrumentos, todos disponíveis, não adianta a gente pensar em orçamento, planejamento, contratação, gestão de pessoas. Eu acho que é esse mix que a gente avança. E aí, para homenagear principalmente, né, os meus colegas de ministérios, eu odeio essa palavra setorial, mas de ministério, né, vocês sabem que eu tenho essa trajetória muito atípica para o APO, porque eu sou da SOP, né, vinculado à SOP, pouco trabalhei lá, trabalhei na SPI, né, mas trabalhei muito em ministérios e agora mais uma heterodoxia da minha vida, estou trabalhando no Distrito Federal, né. Então, nos ministérios não trabalhei nos setoriais de planejamento, trabalhei em setorial de orçamento, primeira lotação, meio ambiente, depois trabalhei em setorial de planejamento na integração nacional, depois fui para a área finalística, né, do desenvolvimento agrário, e depois do desenvolvimento agrário passei para o coordenador geral, rapidinho, né, de planejamento e orçamento, 2 meses, e depois fiquei 5 anos como subsecretário. Tá, o Márcio nem lembrava mais, né, Márcio? E aí, nessas áreas, esse transcurso meu, né, como eu falei, a gente sabe como é que é a nossa vida, né? Quem trabalha com planejamento não gosta muito, né, de orçamento. Quem trabalha com orçamento, em geral, odeia, né, o planejamento, né? Eu sou esquisito. Eu gosto mais de planejamento, mas eu acho que as pessoas acham que eu sei mais de orçamento, mas eu gosto mais de planejamento. Então, é um pouco estranho essa aí. Mas, na verdade, eu gosto mesmo das duas coisas, tá? Gente, primeiro, o orçamento é uma das atividades, funções mais institucionalizadas dentro de um governo, qualquer governo, Brasil, Estados Unidos, em qualquer lugar. É porque tem um conjunto de ritos, atividades e normatizações, tanto normatização, normas, lei, nosso caso aqui é LDO, Constituição, né? Constituição, LDO, LRF, lei orçamentária, né? Portarias, decretos, ou seja, ele é muito regado, né?
e existe uma comunidade que assume, né, padrões de condutas que são aceitas e compartilham, né? E o linguajar é muito também caracterizado. Qualquer um fala, fui empenhado tanto, né? As pessoas, né? Uma ação assim, ou seja, é muito forte essa questão dentro de uma comunidade que nós fazemos parte, mas ela é mais ampla do que a gente, né? É mais ampla do que os APOs, né? No planejamento, não necessariamente isso acontece, né? É um conjunto de... E eu acho que isso não necessariamente é ruim, ao contrário, talvez seja algo positivo, né? E eu nunca estarei fazendo uma correlação em positivo e negativo. Eu estou tentando fugir disso, dessa dicotomia de maniqueísmo que é o melhor ou pior. Não, ao contrário. Isso abre um senhor espaço. E eu já entro na outra questão que eu queria tocar aqui, que eu acho que é importante, né? O planejamento, pelas suas características, ele é indissociável da temática onde ele está inserido, né? Ninguém pode querer discutir planejamento. Aliás, foi falado aqui, se não me engano, foi o professor Marcos que falou e outros falaram. Pensar em planejamento da área de transporte, você não conhecer as características do transporte, né? Nosso caso aqui, conhecer muito bem o território, né? Conhecer como é que e quais as institucionalidades que em torno dali, ou seja, como é que o governo, qual instrumento o governo detém para atuar na política pública de transporte. Isso pode ser a mesma coisa para o meio ambiente. A minha última trajetória foi dentro do meio ambiente na área, esqueci, também trabalhei, eu fui coordenador, na verdade era gerente, mas gerente de planejamento no meio ambiente, última passagem minha aqui no governo federal. E se você não entender do conteúdo temático, e esse conteúdo temático ele não é sistematizado tão facilmente quanto é na área de orçamento. A área de orçamento, você olha ali o orçamento, você vê a execução, você tem uma visão muito aproximada do que significa aquela área ali. Mas isso muitas vezes faz com que a gente tenha um olhar um pouco, vamos dizer assim, viesado, achando que tudo está ali. Tudo está nos números. Como eu falei, eu não acho isso negativo, porque ao mesmo tempo dá uma objetividade, dá uma clareza do discurso, da fala. Não é negativo. Em qualquer circunstância, sempre um indicador, um indicador é a execução orçamentária. E por ele ser simples, isso é importante. Tinha um professor, né, muitos conhecem aqui, o Paulo Calmon, falava assim, um processo decisório melhor de você estudar, de se analisar o orçamento, porque ele tem números. E por isso que ele é o que eu falo mais institucionalizado, né? Mas ele não se esgota nisso. Então, muitas vezes, nosso viés de orçamenteiro, né, olhar só para os números, fica pensando que você conhece toda a realidade de algo, de um tema, de uma área. E não é assim. E, obviamente, ninguém pensa que o orçamento tem esse grau de concretude, de organização, de estruturação. Quem pensa assim, está pensando que o orçamento do planejamento é da forma mais formal. E o formalismo é a morte do planejamento, né? E é bom que não seja assim, tá? Então, acho que as duas funções, elas são diferentes. Eu tenho dificuldade em entender como que elas se complementam. Eu acho que a gente força muito a barra, são dois subsistemas, né? E aí eu vou entrar em grande homenagem à minha trajetória nos setoriais, como que isso repercute dentro dos setoriais, né? Estamos ali dois companheiros, Carlos, né? E o Zé Guilherme, que trabalhou no MDA. Aliás, o MDA está bem na foto, vocês viram, né? Duas pessoas na área de planejamento e 2 APOs. 4 na área de orçamento e 4 APOs, né? Bem, isso eu acho que é importante a gente saber. No dia a dia, dentro dos ministérios, tem um fluxo constante de atividade que insere a área de orçamento. Primeiro que um dos critérios, né? Eu não uso falar que é mais importante, mas um dos critérios de viabilidade de qualquer política pública, né, e implementação de política pública é a viabilidade de dinheiro. E para você fazer qualquer contratação, né, lato sensu, licitação, convênio, você tem que ter a tal da disponibilidade orçamentária. Tá? Independente disso, você muitas vezes faz alteração de créditos, né? Alterações simples, mudança de portaria, mudança de modalidade por portaria, ou não, muita gente precisa, mas é a área do orçamento que faz, né? A área precisa de crédito, fazer alterações no orçamento e, principalmente, gente,
na hora da disputa do recurso que era na proposta orçamentária. Então, a área de orçamento tem um prestígio grande dentro dos ministérios, porque essa visão utilitária, né, faz com que eles sejam onipresentes. E não é à toa que na pesquisa deu, né, Rafael, que quem mais faz discussões com níveis superiores está lá na pesquisa da Secor. Não é à toa que isso acontece. Já a área de orçamento, de planejamento, ainda bem que não está um colega nosso de carreira também, que é lá do MDA, que ele falava que era igual Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos. E entre isso tem lá os amistosos, né? Às vezes uma Copa América seria uma revisão quando tem, mas ninguém leva tão sério assim, né? Mas isso é realidade, gente. Isso, assim, não adianta ficar debatendo contra isso. É a vida, é assim. Então, a inserção da área de planejamento dentro dos ministérios e, consequentemente, prestígio, é até coisinho, né? E o Carlos está rindo ali, mas ele olhava mal para mim, porque aí sobrava alguma coisa que não encaixava muito bem, e a gente, como é amigo, né, da carreira, tudo mais. Mas não é da minha área, Carlos, toca essa, se não for você, eu vou ter que fazer final de semana sozinho, então, sabe? Então, acontece isso é uma realidade. Eu estou colocando isso porque isso repercute na relação dos órgãos centrais, SOF, SPI, com os setoriais, né? Repercute muito, e isso a gente tem que estar presente, tá? E também na pesquisa apareceu isso, sabe, você vê a SPI estava mal na foto, né? Eu não vejo que isso é um problema pessoal, vamos dizer assim, e da direção atual, passada da SPI. Eu acho que temos que ver que essa característica, como eu falei, o orçamento ele é instrumental, é obrigatório, dia a dia. Alexandre, essa foto foi embora, mas assim, a Edna está aqui, que também trabalhava lá, mas assim, é o inferno, toda hora entra alguém lá querendo uma coisa, liga, tudo mais, né? Então, assim, com isso que eu estou falando é o seguinte, que um volume de informação sobre o Ministério passa por ali, obrigatoriamente, né? E não é só o processo, muitas vezes tem que, o despacho auricular, alguém tem que, não, é mais ou menos isso ali, o cara vai se introduzir, o cara é chamado em reuniões da área, das secretarias para falar lá, área de planejamento, gente boa, assim, não é isso, né? Como eu falei para vocês, que eu gosto, tentava lá e ver alguma coisa, e eu, como eu falei, trabalhei em 2 ministérios em área de planejamento, e sei disso. Na integração nacional, na época, nos programas prioritários ainda do Avança Brasil, era mais ou menos assim, um PAC um pouquinho reduzido, mas assim, também passava o fluxo, de certa forma, passava a discussão por lá, com a SPI. Então é o seguinte, isso que eu vou colocar, as inserções da área de planejamento nos ministérios que estão inseridos num PAC da vida, ou ainda em 2000, nos prioritários, você tinha essa inserção, você ficava indo lá discutindo questão hídrica, da minha época eu pegava isso aí, mas a maioria que estão fora, ele não tem esse fluxo que passa, né? Por isso que, assim, fazer um leque, como o Marco falou aqui, é muito importante, realmente, o conhecimento sobre a política pública da área, as características ali para a área de planejamento. O orçamento acaba sendo a visão do instrumento. O cara entendendo qual crédito é possível, porque o cara é buscado por isso lá, olha, qual é o crédito que é possível e o que não é. Bem, como eu vou cumprir meu tempo, né? Então tem essa inserção diferente, né? De um e de outro, que faz uma diferença. E aí a gente fala, como que melhorar essa relação, né? Só a SPI. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que são formas de relações diferentes, porque as institucionalidades são diferentes, as funções dentro do Ministério e a própria função de só a SPI também é diferente. O Rafael falou alguma coisa que eu acho muito importante. Por que a partir de algum momento caiu a visão instrumental e passou a ser de conteúdo? E aí, com isso, o planejamento, o Ministério ficou fora. E se a gente pegar os grandes programas ou políticas públicas, sei lá, em execução, né, hoje, eles tiveram muito pouca participação na formulação. Eu digo programa de transferência de renda, Bolsa Família e o PAC. Educação. Por quê? Porque a visão instrumental ela não basta. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além dessa visão instrumental. Se isso acontece com a SPI e com a SOF, com os setoriais muito mais ainda.
Porque planejamento, por exemplo, o orçamento em si, ele insere as normas, uma técnica em si. O planejamento não, tem várias técnicas. E a utilização dela, inclusive, são nas finalísticas e não nas SPOs. Então, gente, para terminar exatamente na minha hora, falta 10 segundos aqui, né? Eu acho que essa reflexão que eu queria colocar, porque eu fiquei muito preocupado, falei, eu não tenho resposta para essas perguntas que estão colocando, e vou ver como provocação. Tá? Obrigado, senhores.